A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aqui quem vos fala é o irmão Davidson Souza. Quero compartilhar convosco uma mensagem da Palavra de Deus, cujo tema é o bom soldado de Cristo. O bom soldado de Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo, ao escrever para Timóteo, exorta-o dizendo como deve ser o comportamento do bom soldado que se alistou no exército de Deus. É esperado desse soldado firmeza para combater as falsas doutrinas, perseverar nas verdades contidas na palavra de Deus através da pregação do Evangelho. Todo cristão que realmente deseja levar a sua carreira a sério precisa deixar o seu coração ser transformado em uma cisterna, ou seja, um poço, um reservatório que retenha as verdades contidas na palavra de Deus. Pois o soldado que não retém a palavra em seu coração é como uma cisterna que não retém água, que não conserva a doutrina do Senhor e nos tempos de batalhas não consegue perseverar. Todo soldado, quando se alista para servir a sua nação, ele passa por um período de treinamento para saber como deve se defender e também quais as estratégias que deve usar para defender sua nação. E nós pertencemos ao exército de Deus. Nós fazemos parte da nação celestial. E sendo assim, devemos ser treinados como soldados dessa nação, pois a nossa batalha não é enfrentada com as armas desse mundo, mas sim com as verdades contidas na palavra de Deus. E aqui Paulo exorta Timóteo a ser firme em sua decisão e também a orientar aqueles que estão sobre sua responsabilidade para serem bons soldados de Cristo. Paulo deixa claro que o importante não é começar uma boa carreira como soldado, mas o importante para Paulo é ser fiel até a morte, é ser fiel até o fim. E sabendo, pois, que a nossa recompensa não é deste mundo, portanto, como soldados de Cristo, é Ele quem nos recompensará. Nós somos soldados alistados para esta grande batalha espiritual. E quem aceita o convite para se tornar discípulo de Cristo, alista-se em seu exército, torna-se bom soldado de Jesus Cristo. O convite para o alistamento é feito com base na autoridade de quem convida, e quem convida é o general, é o comandante Jesus Cristo. O soldado é aquele que está preparado para ir à guerra. O soldado é aquele que está a serviço do exército militar.
E Paulo, escrevendo ao seu filho e discípulo Timóteo, apresenta as características do soldado de Cristo. E a primeira característica que Paulo apresenta acerca do bom soldado de Cristo é que o bom soldado de Cristo fortifica-se na graça de Jesus Cristo. O soldado de Cristo foi alistado para uma guerra contra os principados e potestades, contra o seu eu, contra o sistema mundano. E essa guerra é para que a pregação da palavra alcance o coração dos pecadores e estes sejam salvos. E para lutar nesta guerra, a vida do discípulo soldado tem que ser totalmente baseada na graça. E é na graça que deve se fortificar para viver como bom soldado. E aqui Paulo dá as razões pelas quais o soldado deve se fortificar na graça. A primeira razão é que o alistamento é feito por um general cheio de graça. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, no versículo 14: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A segunda razão é que o alistamento para a salvação é pela graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, disse: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus." A terceira razão é que o alistamento para o ministério, o alistamento para o serviço é feito pela graça. Quando, como soldados, nos encontramos fracos pela guerra que travamos todos os dias contra o diabo, contra a nossa carne, contra o mundo, na missão de irmos pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura e fazendo discípulos de todas as nações, devemos nos fortificar na graça de Jesus Cristo. E esta graça é totalmente distinta, é totalmente oposta ao legalismo, porque a graça abrange, o legalismo limita. A graça perdoa, o legalismo pune. A graça é incondicional, já o legalismo é condicional. A graça traz liberdade, o legalismo escraviza. A graça traz o amor pelo céu, o legalismo traz o medo do inferno. A graça traz o amor pela vida, já o legalismo traz o medo da morte. A graça dá, o legalismo cobra. A graça é fé, misericórdia e justiça. O legalismo é o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. A graça capacita os escolhidos, o legalismo escolhe os capacitados. A graça serve, o legalismo quer ser servido. O antídoto ao legalismo é a graça. Graça significa que não conquistamos o amor de Deus, não temos que conquistar o sorriso dele. Deus está sempre sorrindo para nós. E se Deus está sempre sorrindo para mim, para você, é porque nós merecemos? Não, nós não merecemos. Deus está sorrindo sempre para mim porque mantive as leis e os regulamentos do Senhor? Não, nada disso, meu irmão. É tudo porque sou coberto com o sangue de Jesus Cristo. O que você ganha com o serviço, meu irmão, é alegria, não aprovação. Deus lhe dá aprovação, mas não pelo que você faz. Deus o aprova pelo que Cristo já fez por você na cruz. E isso se chama graça. Isso é graça. A lei e a graça são diferentes, são opostas em todos os aspectos, porque a lei condena, a graça absolve. A lei aponta o pecado, a graça, que é representada pela pessoa de Jesus Cristo, liberta o homem dos seus pecados. A lei condena o melhor homem, já a graça salva o pior homem. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar.
A Bíblia diz em João, no capítulo 3, no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio a este mundo para nos livrar da maldição da lei. Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Não estamos debaixo da lei, mas hoje estamos debaixo da graça. Hoje, meu irmão, não somos mais escravos, mas hoje somos livres. A Bíblia diz em João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, no versículo 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O bom soldado de Cristo fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. A segunda característica que Paulo fala acerca do bom soldado de Cristo é que o bom soldado de Cristo sofre as aflições do alistamento. O discípulo que se alista no exército de Cristo não deve se enganar com relação às lutas, não deve se enganar com relação às aflições e aos sofrimentos que o alistamento lhe impõe. O general do exército, que é Cristo, não fugiu do caminho do sofrimento. Se você olhar para dentro da Bíblia, você vai ver que Jesus foi o primeiro a sofrer as aflições do chamado de Deus para a sua vida. Sua vida foi de sofrimento do nascimento à morte. A prova disso está nos evangelhos que mostram o seu sofrimento no deserto. Jesus sofreu no Getsêmani. Jesus sofreu no seu julgamento, na sua condenação e principalmente na cruz. Paulo, como discípulo e soldado, foi convidado por Cristo a sofrer pelo Evangelho. E por isso, Paulo convidou seu discípulo Timóteo a sofrer as aflições do ministério. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 9, no versículo 16, quando Saulo, que ainda não era Paulo, se encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e Jesus lhe disse: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ora, o bom soldado de Cristo enfrenta com alegria os sofrimentos do ministério por alguns motivos. O primeiro motivo que o bom soldado de Cristo enfrenta com alegria os sofrimentos do seu ministério é por causa da palavra que tem que ser pregada. Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. O segundo motivo pelo que o bom soldado de Cristo enfrenta com alegria os sofrimentos do seu ministério é por amor dos que precisam alcançar salvação. Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O terceiro motivo pelo que o bom soldado de Cristo enfrenta com alegria os sofrimentos do seu ministério é porque se sofremos, com ele reinaremos. Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 12, na parte A, se sofrermos, também com ele reinaremos. O soldado não pode enfrentar as aflições da guerra sozinho. Vou repetir. O soldado não pode enfrentar as aflições da guerra, da batalha, sozinho.
Paulo convidou Timóteo a sofrer com ele os sofrimentos do ministério. E Timóteo foi fiel na participação das lutas de Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, Paulo disse: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Nós não podemos sofrer sozinhos nas batalhas pelo Evangelho, meu irmão, mas precisamos da ajuda de nossos amigos e líderes. Nós precisamos da colaboração dos nossos discipuladores e pastores. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão, nesta guerra, nesta batalha, você não está só. Nesta guerra você não está sozinho. Aleluia. O bom soldado de Cristo sofre as aflições do alistamento. A terceira característica que Paulo fala acerca do bom soldado de Cristo é que o bom soldado de Cristo não se embaraça com os negócios desta vida. Aquele que se alista e luta no exército de Cristo deve batalhar a fim de agradar o general que o alistou. E para agradá-lo, o soldado não pode se envolver com os negócios desta vida. O discípulo deve envolver-se com o seu discipulado. O evangélico deve envolver-se com o seu evangelho. O cristão deve envolver-se com o seu cristianismo. O interessante é que o Código Romano de Teodósio dizia que era proibido aos homens arrolados no serviço militar comprometer-se com ocupações civis. É claro, é óbvio, meu irmão, que o discípulo cristão está no mundo. Nós vivemos neste mundo, mas o cristão não pode viver como o mundo vive. O cristão deve sim estudar, deve trabalhar. O cristão deve aproveitar a vida sem deixar o mundo entrar em seu coração. Mas o interessante é o que Paulo queria dizer quando falou sobre os negócios desta vida. Em primeiro lugar, Paulo estava falando acerca dos desejos da mocidade. Paulo diz-se em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Em segundo lugar, Paulo estava se referindo acerca das discussões que não favorecem o Evangelho. Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 23, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Em terceiro lugar, Paulo, quando estava dizendo acerca dos negócios desta vida, Paulo estava se referindo às brigas e contendas. Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Todas essas coisas, meu irmão, brigas e contendas, discussões que não favorecem o Evangelho, os desejos da mocidade, todas essas coisas embaraçam, atrapalham a vida do soldado e o paralisam no desenvolvimento de sua luta pela causa do Evangelho. E para agradar o seu comandante, para agradar o seu general, o soldado deve ser fiel e obediente até a morte, até o fim. Meu irmão, tenha certeza de uma coisa, você está em uma guerra. Nós estamos em uma batalha. E uma vez alistado no exército de Cristo, você não pode dar baixa em sua carteira, mas você deve permanecer no exército e viver conforme as regras do quartel e estar pronto para lutar até o fim.
O bom soldado de Cristo não se embaraça com os negócios desta vida. O bom soldado de Cristo sofre as aflições do alistamento. O bom soldado de Cristo fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E até o próximo vídeo.